Ô, Café, a gente viu que o vídeo do Mark Zuckerberg não foi feito apenas para ele comunicar algumas mudanças na moderação da rede social, mas para ele fazer um alinhamento político com uma determinada ala política dentro dos Estados Unidos e acenar para o governo dos Estados Unidos que, pô, chapa, tamo junto, hein? Para onde você for, a gente vai junto. Só que, do ponto de vista geral, assim, qual pode ser o impacto da pressão do governo dos Estados Unidos sobre o Brasil? Olha, eu acho que o jogo muda muito a partir desse vídeo do Mark Zuckerberg e muda no sentido que a gente, quando olha para o lado do Brasil, é claro que a fala do Mark sobre tribunais secretos da América Latina foi o que pegou. Embora na resposta dada à AGU, a Meta tenha adotado um tom ali de esclarecimento, dizendo que o fim do programa de checadores inicialmente é só nos Estados Unidos, mas tem outras mudanças na moderação que começam a valer para o Brasil como um todo. A minha preocupação com relação ao papel que o Brasil vai desempenhar nessa história é, de novo, um olhar no espelho para o que a gente viu com a dinâmica do X. Isso por quê? Primeiro, e aí vale já chegar para o final da história. Muita gente, quando o Mark Zuckerberg anunciou as mudanças na moderação, começou a dizer, acabou a moderação? Não, não é que acabou a moderação. E a Meta vai ser bloqueada igual foi o X. Assim, são dois animais completamente diferentes. Uma coisa é o bloqueio de uma rede social, que é importante, que é influente, mas que não tem nada do tamanho das plataformas da Meta. Então, me pareceu até muito arriscado como as pessoas começaram a flertar com essa ideia de bloqueio. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais criativo nessa conversa do que simplesmente achar que no final da história a plataforma é bloqueada. Mas estou contando isso para dizer que esse espelhamento de X e Meta, eu acho que é interessante a gente aqui levar em consideração, porque quando o Musk começa o cabo de guerra com o ministro Moraes em 2024, a gente está falando primeiro de um fato que foi novo, de você ter um dono de uma rede social comprando briga com uma autoridade local muito diretamente. E eu acho que esse ponto ele é importante porque tudo que resultou desse cabo de guerra Musk-Moraes, lá nos Estados Unidos, foi uma audiência pública feita no Congresso americano, num comitê chamado Comitê do Judiciário, que, de certa maneira, foi muito dominado por vozes do Partido Republicano e que, de certa maneira, tinha como foco olhar para o governo Biden e dizer que o governo Biden está impondo censura às redes sociais no mundo inteiro. O Brasil era quase como se fosse uma escada para esse comitê do Congresso americano falar mal do Biden. Agora o jogo é outro. Não só o Musk é integrante do governo, mas eu tenho uma fala do Mark Zuckerberg muito explícita no sentido de que empresas e governo americano estão juntas para lutar contra ataques às empresas americanas ao redor do mundo. Então acho que vale a pena a gente olhar com cuidado essa mudança de chave, porque um eventual enfrentamento com empresas, e aqui no caso empresas norte-americanas, já não é mais o que a gente tinha em 2024. O resultado não vai ser uma audiência pública no Congresso americano que produz um relatório que ninguém leu. Vai ser algo que impacta alguém, no caso do Musk, por exemplo, que é integrante do governo, da administração federal. E isso pode levar a uma discussão sobre sanções, sobre pressões geopolíticas que a gente não tinha em 2024. Eu acho que o que a gente tem que olhar para esse debate com muita cautela em 2025 é sempre ter no radar essa frase, assim, nós não estamos mais em 2024. O jogo hoje ele é muito mais pesado e o que a gente viu no ano passado acabou sendo, acho que, um teste para tudo que a gente vai experimentar esse ano nessa pressão geopolítica. E aí o Brasil tem que ser esperto. E além dessa mudança que você trouxe, acho que um ponto importante é que juntaram forças, né? Porque se antes era o Elon Musk numa cruzada única contra o Xandão, agora você tem a Meta. E a Meta, se ela for para um enfrentamento, acho que ela é... A sua visão, assim, ela é muito mais poderosa, pensando assim na realidade brasileira, do que o X, né? Porque, imagina, o WhatsApp, né? Se o WhatsApp sai do ar, como você colocou, né? A solução, vamos proibir a Meta do Brasil. Se o WhatsApp sai do ar, acabou, né? Acabou um desastre.
um desastre para boa parte da economia que circulou no Brasil, forma de comunicação, né? E quando, assim, agora que a gente olhou para o Brasil, como que você vê também essa relação com outros lugares do mundo? Acho que principalmente com a União Europeia, né? Que já tem regulações ou leis um pouco mais duras em relação a isso. Porque é uma pergunta que eu me faço, mas eu também não tenho a resposta, por isso que eu repasso para quem tem mais conhecimento, que parece que lá a coisa está um pouco mais sólida, né? Então, será que esse embate vai acabar ficando para esses mercados mais emergentes mesmo? Então, eles vão para tudo ou nada, já que com a Europa talvez não consigam tanto, ou talvez consigam, mas e aí isso vai respingar ainda mais para a América Latina? Como que você vê essa questão? Principalmente olhando para o Brasil, para a realidade Brasil, América Latina, mas também olhando para a União Europeia. E acho que é importante lembrar nessa conversa, o Brasil não é qualquer país. O Brasil, geralmente, nas plataformas digitais, corresponde ali, está no top 5 de número de usuários das grandes plataformas. É bom se dizer isso, né? Porque às vezes o brasileiro não tem dimensão do país em que ele mora e da importância e relevância do lugar que esse país ocupa no mundo. Sim, e acho que nesse debate, sem brincadeira, a posição do Brasil será muito importante para que se desenhe aqui os próximos passos para esse mundo em que a gente vai viver, em que esse olhar sobre tecnologia é também um olhar sobre geopolítica, que eu acho que é uma coisa que não estava tão clara para as pessoas. De certa maneira, eu gosto sempre de brincar com isso, tecnologia há 20 anos atrás, na cobertura da imprensa, era um caderno separado para falar sobre lançamento de computador, para falar de coisa de nerd que gostava de informática. Esse mundo acabou. Entender sobre tecnologia significa entender sobre política, sobre geopolítica, sobre economia, sobre as forças que desenham o nosso futuro. E aí, olhando em especial para a Europa, acho que a Europa, de certa maneira, tomou uma posição, que é, se Estados Unidos e China exportam tecnologia, a Europa exporta regulação. É como você disse lá no começo, regulação é tecnologia. Perfeito. Então, de certa maneira, todo mundo exporta tecnologia, mas a Europa exporta tecnologia regulatória. E, de certa maneira, a tecnologia regulatória, como toda tecnologia, ela precisa ser vivida, ela precisa ser experimentada. No ponto que a gente está agora nessa conversa, algumas das leis europeias, elas foram colocadas de pé, mas elas não foram ainda testadas para valer. E digo isso com todo cuidado, porque, por exemplo, o Regulamento de Proteção de Dados da Europa, o GDPR, é sempre lembrado como um marco na construção dessa cultura de proteção de dados pessoais. É verdade. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter críticos ao GDPR dizendo que ele já precisa de alguma atualização porque ele não é tecnologicamente neutro. Estou contando isso para dizer que eu acho que o Brasil tem que fazer esse olhar global. O que está acontecendo pelo mundo afora? A Austrália tem a discussão sobre remuneração de conteúdo jornalístico em redes sociais. O Canadá seguiu o mesmo exemplo. A Europa tem a legislação sobre serviços digitais, mercados digitais, proteção de dados. O que disso interessa ao Brasil e como isso se comunica com o nosso ordenamento jurídico. Mas a boa notícia é, com tudo que aconteceu em 2024, com Musk, Moraes, bloqueio do X, o Brasil é visto hoje no mundo como um país que, de certa maneira, tomou o primeiro dano. É o país que estava na linha de frente quando esse debate se tornou real, concreto, e agiu. E, de certa maneira, não quero transformar aqui, a gente está falando muito de MMA, mas, assim, o Brasil venceu, de certa maneira, essa disputa. Mas venceu de um jeito, e aí esse é um comentário um tanto quanto preocupante para o futuro. O bloqueio do X acabou fazendo com que o X cumprisse a legislação brasileira e hoje todo mundo está acessando o X normalmente. Só que essa ferramenta do bloqueio, ela não é um feitiço que você consegue fazer reiteradas vezes. Achar que em todo confronto com grande empresa de tecnologia o Brasil vai tirar do bolso uma varinha mágica, falar 3 palavras e bloquear a plataforma e isso vai resolver o problema, isso não vai acontecer. Então, acho que a gente tem que olhar para o passado, fazer essa pesquisa internacional e começar a costurar, abrir essa caixa de ferramentas do que o Brasil pode fazer caso venha a ser colocado no corner aí
numa discussão de tensões regulatórias, econômicas. Os Estados Unidos está muito em mira, mas é bom dizer, esse jogo é geopolítico, ele é mais amplo do que simplesmente um olhar com relação aos Estados Unidos. E esse ponto eu acho que ele é importante, porque nós estamos num momento em que a gente pode se preparar. Bloqueio, é claro que é uma situação. Multas, a gente já viu que é algo que tem alguma, enfim, efetividade limitada a depender de quem está recebendo a multa do outro lado. E a gente conhece o histórico da União Europeia em multar grandes empresas de tecnologia sem grandes resultados práticos na mudança de comportamentos. E já que a gente está falando de Europa, a gente tem até a notícia de que o Pedro Sánchez, lá na Espanha, aventou com a ideia de uma responsabilização criminal dos donos de plataformas digitais pelo que ele chamou de contaminação tóxica da sociedade, fazendo a analogia de que se o dono de um restaurante responde se a comida que ele oferece levar a uma situação de contaminação, o dono de uma rede social também. Eu sou sempre muito nervoso com essas analogias, que eu acho que não é bem assim que as coisas funcionam. Mas, enfim, longa história para dizer que eu acho que o Brasil tem uma caixa de ferramentas que precisa ser ampliada, que precisa ser estudada. E, ao mesmo tempo, isso precisa ser feito agora. Porque esse é o momento em que a gente teve a posse do Donald Trump, falas mais duras sendo ali colocadas, um alinhamento estratégico ainda não completamente consolidado. A gente fala muito de Musk, a gente fala muito de Zuckerberg, mas a gente não viu ainda como esse ecossistema de empresas americanas como um todo vai se portar. E quando a gente pensa no que pode vir para o futuro, eu acho que a gente não viveu esse futuro ainda, de um alinhamento entre empresas de tecnologia e governos, e em especial do governo americano, é algo bastante poderoso. E é algo que está de olho, sei que a gente hoje está aqui falando sobre rede social, mas não tenho a menor dúvida de que o ponto final dessa conversa é a disputa por supremacia tecnológica ao final dos anos 20. É bom lembrar, o plano plurianual chinês diz que a China alcança a supremacia tecnológica em IA em 2030. E se os Estados Unidos quiser ganhar essa corrida, ele vai ganhar durante o governo Trump. E acho que esse é o futuro para o qual não só o Brasil, mas o mundo como um todo precisa ficar preparado. Qual?